dia é o nascer de cada dia. E minha religião é a luz na escuridão. Cosme e Damião, vem comer seu caruru. Eu hei de todo ano fazer caruru pra tu. Cosme e Damião, vem comer seu caruru. Eu hei de todo ano fazer caruru pra tu. Tá ligado? Então só para o seu guia aí, André, esse aqui é o episódio 4, Conexão Negra Afrolinks, beleza? Mas essa parte pode até cortar, que eu acho que os outros não tinham introdução nenhuma, era já correto, produtora? Então, as crianças que terminaram o capítulo anterior ouvindo Gil cantar Sítio do Pica-Pau Amarelo, aqui, nesse capítulo, elas já começaram protagonistas, né? Já começaram dando a letra e já começaram caindo pra dentro do caruru de Cosme e Damião. Cosme e Damião, vem comer seu caruru. Eu hei de todo ano fazer caruru pra tu. No caruru de Cosme e Damião, caruru de 7 meninos, a gente pensa também na relação que tem a comida com a cultura em geral, ou seja, a cultura alimentar. Quando a gente vê que o que comer, como comer, quando comer, tudo isso faz parte de uma questão mais geral, de um entendimento mais geral dos grupos e da sociedade, do entendimento de como se relacionar com o mundo. Aí a gente pega desde os afrodescendentes, das comunidades afro-religiosas, até os veganos de hoje em dia. A comida, o se alimentar, faz parte de uma cultura, de uma forma de ver e interagir com o mundo. Invocado, moro? Mestre Pastinha já dizia: a capoeira é mandinga, é manha, é malícia, é tudo que a boca come. Mas aí a criança que tava ali, pá, batendo aquele caruru, de onde é que ela veio? Ficou muitas lendas, né? Vado, compositor radicado nas Alagoas, gosto muito dele. Ele tem um disco que eu gosto especialmente, chamado Atlântico Negro. Imagino que o título se refira, faça uma homenagem, uma referência ao livro de mesmo nome. Mas aí tem uma música dele chamada Feto, que ele fala: um pedaço de mim, um pedaço do outro, um pedaço vindo de outro mundo. É isso mesmo? Foi mal. Ele fala: um pedaço de mim, um pedaço do outro, um pedaço vindo de outro mundo. Eu me arriscaria a dizer que as crianças devem vir de um outro local, onde estão, inclusive, os nossos ancestrais. Não é? Quando a gente pensa que as crianças e os idosos, os mais velhos, eles têm uma série de referências em comuns, uma série de situações e características que a gente pode conectar, a gente pensa também que eles são os que estão mais próximos do encontro, né? Aquela coisa do ciclo da vida. Eu acho que eles se encontram no final e se encontram no local onde estão os nossos antepassados. Por que eu falei isso? Foi para entrar nesse tema. Eu acho que dá pra gente generalizar uma coisa em relação às culturas afrodescendentes, pelo menos as culturas afro-brasileiras, que é a questão de uma valorização dos mais velhos, diferente da maioria dos contextos em que a gente está acostumado, os contextos baseados na cultura eurodescendente que chegou até aqui, até a gente. Como os velhos já sabiam das coisas, sabe? Se você vê a mitologia iorubá, ela fala isso, a Tábua de Fá é isso, tem 256 caminhos. Tudo que acontece hoje já aconteceu em outro tempo, já aconteceu com outra pessoa. Essa valorização dos mais velhos, tem alguns camaradas que atribuem a própria característica da cultura de valorizar os seus antepassados. Tudo que acontece hoje já aconteceu em outro tempo, já aconteceu com outra pessoa. Valorizar a ancestralidade. Então, como é que seria isso? A pessoa que é o mais velho, que está sendo mais valorizado por ser uma pessoa que tem um acúmulo de conhecimento, de vivência, ela também é valorizada porque ela é que está mais perto de se tornar um antepassado, se tornar um ancestral. Então tudo isso conflui para que sejam valorizados os mais velhos, diferente da maioria das outras culturas que a gente está acostumado a ver enquanto culturas de origem euro-ocidentais. Tudo que acontece hoje já aconteceu em outro tempo, já aconteceu com outra pessoa. Fora o contato insubstituível, basilar, contato direto da gente ter a conexão com alguma cultura afrodescendente, obviamente
Obviamente tem milhões de livros, milhares de pessoas hoje em dia que já escreveram a respeito disso. Posso citar aqui das coisas que eu li, esqueci o nome do cara, velho. E a gente pode citar aqui o Rodney Williams, o livro A Bênção aos Mais Velhos, o próprio Muniz Sodré com o Pensar na Go, todos reforçando essa ideia de que a valorização dos mais velhos e dos ancestrais é uma coisa típica da maioria das culturas afrodescendentes, pelo menos as que chegaram aqui até o Brasil. 10 já? Não falei nada, já tem 10. Sim, já que eu falei sobre a valorização dos ancestrais e a próxima conexão é uma coisa musical, eu vou aproveitar para fazer uma recomendação de um livrinho que eu achei muito legal, chamado Músicas Africanas e Indígenas, que é uma coletânea de artigos editado pela UFMG, que é muito legal, tem vários temas relacionados às culturas, especificamente no âmbito musical, africanas e indígenas, que vale dar uma lidinha. Ué? E aí, de ancestral, que a gente estava falando, eu lembro de nosso querido, saudoso Riachão. Isso aí é comigo. Riachão, que recentemente virou ancestral, ele tinha uma reconhecida alegria de criança. Razão de eu estar aqui. E toda a obra dele foi muito importante para o samba da Bahia e do Brasil em geral. Razão de eu estar aqui. Dentro dessa obra tem um disco que é especialmente interessante, um disco coletivo chamado Samba da Bahia. Eu vou chegando da Bahia, trazendo um pouquinho de alegria, No qual estão Riachão, Batatinha e Panela. eu vou chegando da Bahia, trazendo um pouquinho de alegria. Eu queria até mostrar a capa dele, mas... né? Será que ele aparece no vídeo? Vai aparecer. Depois o André faz um... sim, vamos embora. Engraçado que nesse disco que tem Riachão, Batatinha e Panela, a gente sabe da histórica amizade de Riachão com Batatinha. E apesar de tudo, dessa proximidade deles, esteticamente, musicalmente, talvez eles fossem os opostos do samba. Enquanto Riachão é o samba da alegria, Cada macaco no seu galho, eu não me canso de falar. Batatinha é o samba triste. É proibido sonhar. É o maior representante do samba triste na Bahia e, assim, talvez até um dos maiores do Brasil, equiparando-se a Cartola e Nelson Cavaquinho, talvez. Aí nesse trecho já bota aquela música, eu vou botar o link lá. Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para me acostumar? Se tudo é carnaval, eu não devo chorar, pois eu preciso me encontrar. Aí, ó, voltou da música. Eu já tô pensando nas edições aí, viu? DJ de vida, o André. Mas a tristeza de Batatinha não vinha só de relações amorosas. Tem uma música dele que é muito interessante, que traz um pouco da reflexão a respeito do trabalho. Então quem inventou o trabalho só pode ter uma cabeça oca. Do trabalho enquanto imposição, enquanto sofrimento para a classe trabalhadora. O trabalho dá trabalho demais, e sem ele não se pode viver. Mas há tanta gente no mundo que trabalha sem nada obter. Que a música é essa aqui. Aí. O tal que inventou o trabalho só pode ter uma cabeça oca. Eu vou mandar esse link aí também, viu, André? Fica tranquilo. Então quem inventou o trabalho só pode ter uma cabeça oca pra conceber tal ideia, que coisa louca. Trabalho dá trabalho demais, ele não se pode... Terminou o insert. Tem que estar focado, né, cara? Para quem não conhece e quer sacar um pouquinho mais de nosso querido amigo Batatinha, além dos discos dele que você encontra aí pela internet, eu recomendo também 2 filmezinhos, 2 documentários. Um é Batatinha, o poeta do samba, e o outro é Batatinha e o samba oculto da Bahia. Os dois são bem diferentes
esteticamente sem proposta, mas os dois são bem interessantes. Não é? O Poeta do Samba, por sinal, é um documentário que foi editado, foi montado pela queridíssima Iris de Oliveira, e a parte de pós-produção de áudio foi feita pelo também queridíssimo Glauco Neves. E Iris de Oliveira, inclusive, dirigiu recentemente um documentário chamado Acervo Zumbi, falando sobre a vida e a obra do Lázaro... Porra, eu ia falar Lázaro Ramos, cara. Tô dizendo. Falando sobre a vida e a obra de Lázaro Roberto, o conhecido como o Lente Negra, um fotógrafo muito interessante, mas em outro momento a gente fala um pouquinho mais sobre isso. É esse pedaço como eu botei, mas não sei se vai fluir, Guruvá. André, depois vai. Dizem, eu não era chegado dele nessa época, que Batatinha costumava se reunir com amigos para fazer samba e tomar uma cerveja, né? E o local onde ele fazia isso é onde está hoje o bar Toalha da Saudade, de propriedade da família de Batatinha. Esse bar fica na Ladeira dos Aflitos, em Salvador, Bahia, e foi palco, inclusive, de uma parte de um videoclipe de um camarada também de Salvador, muito interessante, chamado Dão. Solta esse riso, cai no trilho, corre o risco que esse samba de primeiro lhe garanto. Dão, que tem um trabalho muito legal, muito seguro em relação a black music. No meio desse clipe dele, que chama-se Não Vá Dizer Que Vai Ficar de Fora Desse Samba, ele para a música e vai com a família de Batatinha tocar uma música dentro do bar. Muito legal, vale a pena. Vamos botar um trechinho aí. Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para me acostumar? Se tudo é carnaval, eu não devo chorar, pois eu preciso me encontrar. Sim, né, eles tocam lá, não sei o que, botam o clipe, pá. Cara, eu falei aqui que lá onde funciona o bar Toalha da Saudade, vem a pergunta, né? Não sei nem se o bar ainda está funcionando, eu espero que sim. Um final trágico. Nesse mesmo disco de Dão, que tem essa música que gerou esse clipe legal, tem uma série de músicas interessantes. Tem uma música chamada Saravaquelé. Hoje não se encontra nas rodas de samba, onde só bambas chegam pra tocar, oh. Que é uma homenagem à Clementina de Jesus. Todo morro se calou quando a voz não mais se ouviu. Era a voz de toda ginga, pra onde foi que ela sumiu? Tem uma música chamada Um Simples Dizer, que também tem um swing mais nordestino, sim. Seu cabelo caiu na minha cara. E tem uma música também muito especial chamada Quilombola Soul. Se liga, meu irmão, no que eu vou lhe dizer. A caravana black passa e bota pra ferver. Aqui não tem muita conversa, nem muito caô. Escureceu tudo, né? Não escureceu, chega tão... O sol baixou. Tomara que não atrapalhe aí a iluminação para o editor. Foi ele que deu a ideia de filmar de dia, né? A culpa é sua, viu, André? Se der merda... Sol de São Paulo é diferente do sol de Salvador. E aí, Quilombola Soul, essa música de Dão, faz lembrar, obviamente, da história dos quilombos, né? Os quilombos no Brasil, eles têm uma certa dificuldade de se contar a sua história, porque, obviamente, não era de interesse de quem destruiu os quilombos que existisse algum tipo de história para ser contada, para que ela não servisse de exemplo, não servisse de inspiração. Então, ainda hoje, a gente localizar coisas, livros, escritos, documentos a respeito dos quilombos não é uma tarefa tão fácil. A realidade é essa. Tem 2 livros recentemente não tem nada de recente. Tem 2 livros que eu li que falam sobre a questão dos quilombos. Um é Palmares, A Guerra dos Escravos, né, de Décio Freitas, e o outro é o Sociologia do Negro Brasileiro, de Clóvis Moura, que também tem uma parte dedicada às questões do quilombo de Palmares. Ótimos trabalhos, mas a gente sente ainda que falta um pouquinho de documentos, às vezes falta um pouquinho de informações, mas se na nossa realidade atual falta às vezes informação a respeito dos quilombos, tem horas que a gente pode preencher isso com sentimento. E Gilberto Gil, olha ele aí de novo. Gilberto Gil fez isso muito bem em 2 discos que ele fez, que são na verdade trilhas sonoras.
Um é Quilombo, de Cacá Diegues, trilha sonora do filme, e outro é o Z, uma trilha sonora para um espetáculo de dança também. Ótimos trabalhos, muita sensibilidade, e eu tenho essa sensação de que as lacunas historiográficas às vezes têm que ser preenchidas com a sensibilidade. Gil faz isso de forma subliminar. DJ. Os quilombos, em sua essência mais básica, talvez até antes da busca de uma nova organização social, sejam a fuga, né? A busca por sair de um contexto negativo, de um contexto de opressão, para criar uma nova realidade. É mesmo? Não é? E essa coisa de criar uma nova realidade, de buscar uma terra prometida, a gente encontra em vários momentos históricos. Inclusive, estava lendo um livro do camarada, o nome dele eu acho que é Barry Chevans, a respeito dos Rastafaris. E ele traz também essa coisa de que, pelo menos inicialmente, os Rastas tinham essa ideia de voltar para a África também, né? Mas não era simplesmente os negros saírem das Américas e voltarem para a África. Eles queriam sair das Américas, voltar para a África e fundar um país, fundar uma nova organização. Você precisa ter muito culhão, mano. Ou seja, era a busca da Terra Prometida. Nos preparando para o nosso reinado. Demorou. Essa busca pela Terra Prometida seria como uma fuga de uma realidade específica, uma fuga enquanto um ato de vontade, né? De buscar tanto para os quilombos quanto esse retorno para a África para fundar um país. Mas tem também algumas situações em que essa fuga, essa saída não é um ato de vontade própria. Puta, mano. Em 1969, Gilberto Gil e Caetano Veloso Ok. fizeram um show que virou um disco chamado Barra 69. Um disco célebre pela questão histórica, mas não tão célebre pelas questões técnicas, né? O som não é dos melhores, mas é um documento histórico de um momento em que Gil estava deixando o país, ou seja, era uma mudança, uma busca por uma outra terra que não era um ato de vontade deles. Agora faltou uma deixazinha, né? Porque isso aí é o final já. E assim foi Gilberto Gil embora para Londres. Tá bom, aí bota a música, bota alguma música do disco Barra 69. Tá bom, só não bota, viu, André, o hino do Bahia, por favor. Quero um lugar para mim, pra você. Na matinê do cinema Olímpia, do cinema